Eu quero deixar bem claro que este é um tema muito controverso, mas eu quero deixar claro que eu não estou julgando a ninguém. Se você discorda de mim, é um direito seu. Visto que esse assunto trata de uma profecia, eu posso estar errado, sem sombra de dúvidas. Não estou fazendo esse vídeo aqui como se eu fosse o dono da verdade, como se toda essa instrução que eu estou dando aqui para vocês fosse inerrante e perfeita. Mas eu acredito que esta visão que eu vou defender aqui esteja, de fato, em plena harmonia com as palavras de João no livro de Apocalipse. Agora a gente vai começar a tratar aqui da grande multidão. A grande multidão não é o mesmo grupo dos 144 mil. Então agora eu vou fazer uma leitura aqui meio longa e é um ponto muito importante porque essa leitura é riquíssima em detalhes. Tem muitas nuances e sutilezas aqui nesse texto que são bastante relevantes e são determinantes para a doutrina. Então atentemos à leitura. Diz assim, abre aspas. Depois destas coisas eu vi. Aqui João está falando depois que ele viu 144 mil. E eis uma grande multidão que nenhum homem podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas. A diferença entre a grande multidão e os 144 mil, pelo menos uma dessas diferenças, é que a grande multidão é de sobreviventes, ao passo que os 144 mil são de pessoas que foram mortas. Então, prosseguindo o contexto. Em pé diante do trono e diante do cordeiro, trajados de compridas vestes brancas, e havia palmas nas suas mãos. Façamos uma pausa aqui. O fato de essas pessoas serem ditas aqui como estando em pé diante do trono e diante do cordeiro não significa que elas estão no céu. E isso é confirmado pela referência cruzada que a gente pode fazer aqui com Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, que diz assim, abre aspas, e eu vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono, assim como a grande multidão também estava em pé diante do trono. E abriram-se rolos. Mas outro rolo foi aberto, é o rolo da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos rolos, segundo as suas ações. Fecha aspas. Então aqui a gente vê que este cenário aqui de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, você vai ler todo o capítulo 20, você vê ali que fala da vida na terra. Porque a palavra terra, inclusive, é mencionada ali. Terra. Repito, capítulo 20 de Apocalipse trata especificamente da vida na terra. Então, a pessoa pode estar na terra em pé diante do trono, porque isso está na Bíblia. Então, o fato da ali dizer que a grande multidão estava em pé diante do trono e diante do cordeiro não significa que a grande multidão esteja no céu. Poderia se referir ao céu isso? Poderia, mas não necessariamente. Por quê? Porque também poderia se referir à terra. O ponto é que essa expressão, em pé diante do trono, não quer dizer céu ou terra, mas essa expressão se refere apenas ao fato de que a grande multidão aqui é o foco da análise. Quer dizer, da análise segundo a perspectiva do Cordeiro, de Deus. Eles são aqui aprovados por Deus e pelo Cristo. É isso que essa expressão quer dizer aqui. Prossigamos então com a leitura. Olha o que diz ali, trajados de compridas vestes brancas. Façamos uma pausa. O que é que isso significa? Isso é um indício fortíssimo de que os membros da grande multidão eram cristãos antes da grande tribulação. Ou seja, se eles estão trajados de vestes brancas, significa que eles venceram o mundo. Significa que eles se purificaram antes do fim, antes da grande tribulação, ou mesmo durante a grande tribulação. O ponto aqui é que eles não se converteram, eles não aceitaram o Cristo apenas depois da grande tribulação. Não. Eles aceitaram o Cristo antes do término da grande tribulação. E por isso eles têm essas vestes brancas. O texto prossegue. E havia palmas nas suas mãos. Olha só que ponto interessante. Isso tem uma referência cruzada. Leia comigo João capítulo 12, versículos 12 e 13, que dizem assim. Abre aspas. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo à festividade, ao ouvirem que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro dele. E começaram a clamar, salva, rogamos-te, bendito aquele que vem em nome de Jeová, sim, o rei de Israel. Fecha aspas. Então olha que detalhe interessante, esta grande multidão aqui de João capítulo 12 é um tipo profético, é uma representação profética da grande multidão que João viu em Apocalipse capítulo 7. E estes eram cristãos, estes não eram do grupo dos apóstolos, mas estes eram cristãos israelitas carnais. E isso, projetando para um sentido antitípico, se aplica ao Israel espiritual. Ou seja, aqui nós temos mais um indício de que a grande multidão faz parte do Israel espiritual.
E não apenas isso, isso também prova, ou pelo menos é uma forte evidência, no mínimo, né, de que os membros da grande multidão são cristãos antes da grande tribulação, ou melhor, antes do fim da grande tribulação. Eles não se convertem ao Cristo apenas depois da grande tribulação. Por quê? Porque eles já estão esperando o Cordeiro com palmas nas mãos. Seguindo então a leitura de Apocalipse capítulo 7, que diz assim, versículo 10, e gritavam com voz alta, isto é, os membros da grande multidão, dizendo, devemos a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Fecha aspas. Aqui nós temos mais uma evidência de que os membros da grande multidão são o povo de Deus. E se eles são o povo de Deus, eles têm que fazer parte do novo pacto, porque o novo pacto diz exatamente isso, tá bom? Seguindo no versículo 11. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e das 4 criaturas viventes, e prostraram-se sobre os seus rostos diante do trono e adoraram a Deus, dizendo, Amém. A bênção, a glória e a sabedoria e o agradecimento e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E em resposta, um dos anciãos me disse, façamos uma pausa aqui. Este ancião aqui é um dos 24 anciãos que estão sentados no trono. A organização Torre de Vigia diz que esses anciãos representam os 144 mil. Mas eu tenho um pé bem atrás com relação a isso. Mas não é esse o assunto do vídeo, tá bom? Eu, na verdade, tenho dúvidas sobre quem seriam ou o que representariam esses 24 anciãos. Mas isso é assunto para outro dia, esse não é o ponto do vídeo aqui. Prosseguindo com a leitura, no versículo 13. E em resposta, um dos anciãos me disse, quem são estes que trajam compridas vestes brancas e de onde vieram? Muita atenção nessa hora, porque aqui a identidade dos membros da grande multidão será revelada. No versículo 14, João disse, eu lhe disse assim imediatamente, meu senhor, és tu quem sabes? Ele me disse, estes são os que saem da grande tribulação e lavaram as suas vestes compridas e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Olha que interessante. O que é que essas palavras saem da grande tribulação significam? Elas significam literalmente que os membros da grande multidão sobrevivem na terra à grande tribulação. Ou seja, eles saem vivos da grande tribulação ou da grande aflição, como também é chamada. Essa expressão sair da grande tribulação ou sair da grande aflição significa sair vivo ou sobreviver à aflição. E a gente pode ver um exemplo disso em Atos, capítulo 7, versículo 10, onde lemos sobre como Deus ajudou José no Egito. Veja só, a Bíblia diz ali em Atos que Deus o livrou de todas as suas aflições ou tribulações. Então a expressão grega ali em Atos usada para descrever de todas as suas tribulações, ou de todas as suas aflições, das quais Deus livrou ou salvou José, né? É a mesma usada lá em Apocalipse em relação à grande multidão e à grande tribulação. Ou seja, a grande multidão vem da grande tribulação, ou seja, de dentro para fora, ela sai da grande tribulação. Assim como o José sai de suas tribulações ou aflições, porque Deus o livrou. Então a ideia aqui é muito parecida. Na verdade é a mesma. Isso significa que José sobreviveu às suas aflições. Então, quando a grande multidão sai da grande tribulação, ou seja, para fora da grande tribulação, significa que ela estava na grande tribulação e que ela sobreviveu a tal tribulação ou grande aflição, como também é chamada. Mas esse verbo em português, saem da grande tribulação, ele não tem muita força. Ele não consegue transmitir a força do verbo grego. O verbo ali está no particípio presente e o ancião que relata a visão a João fala retrospectivamente em relação à saída da grande multidão da grande tribulação. E agora surge a pergunta, quando que os membros da grande multidão lavaram suas vestes compridas e as embranqueceram no sangue do Cordeiro? Será que foi antes da grande tribulação ou depois? E os tempos verbais aqui vão nos mostrar isso. Conforme eu falei, ao passo que o verbo saem da grande tribulação aqui está no particípio presente, no grego original, os verbos lavaram suas vestes e embranqueceram no sangue do Cordeiro, esses dois verbos estão no aoristo. E assim os verbos lavaram e embranqueceram no tempo verbal aoristo fazem contraste com o verbo saem, que está no particípio presente. Isso mostra que eles lavaram suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro
antes de sair da grande tribulação. Entendeu o ponto? E assim, na visão de João, o ancião que fala com ele se coloca cronologicamente logo após o término da grande tribulação. E aí ele diz, você viu esses que estão vestidos de vestes brancas? Estes saem da grande tribulação. E eles lá no passado, antes da grande tribulação, antes do término da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Ou seja, eles são cristãos antes do término da grande tribulação. Olha que interessante. Então você viu que quando a gente começa a focar nos detalhes, verdades importantes começam a aparecer que a gente não perceberia. Então assim, gente, eu acho muito legal essa leitura. Acho muito, muito edificante isso. É muito legal a gente estudar isso. É muito bonito. E é muito importante a gente focar nesses detalhes. Seguindo ali a leitura no versículo 15, diz assim: é por isso que estão diante do trono de Deus e prestam-lhe serviço sagrado dia e noite no seu templo. E o que está sentado no trono estenderá sobre eles a sua tenda. Isso agora o ancião está falando aqui em relação ao futuro. Tá, e agora a gente vai ver se esses membros da grande multidão vão para o céu ou para a terra. E aqui você vai ver no versículo 16 que eles vão ficar na terra. Olha só, versículo 16, atente a isso. Ah, mas eu não concordo. Bom, então você não leu o versículo. Vamos ler o versículo? Mas a pergunta que você tem que se fazer é se você se importa com a verdade. Aquilo que a Bíblia diz é mais importante do que aquilo que você acredita? Olha o que diz o versículo 16. Não terão mais fome, nem terão mais sede, nem se abaterá sobre eles o sol, nem calor abrasador. Então veja aqui que está falando de descrições terrestres. Façamos então aqui uma referência cruzada, porque essas palavras aqui em destaque que estão em vermelho na tela, do versículo 16, não terão mais fome, nem terão mais sede, nem se abaterá sobre eles o sol, nem calor abrasador. Esta é uma profecia de Isaías, que havia sido feita ao povo de Deus no passado. Só que ela se cumpre, no seu cumprimento maior, em Apocalipse com a grande multidão na terra. E não sou eu que estou dizendo isso. Quem disse isso foi Isaías. Leamos então Isaías, capítulo 49, versículos 8 ao 10. Abre aspas. Assim disse Jeová: num tempo de boa vontade te respondi, e num dia de salvação te ajudei. E eu te estive resguardando para te dar como pacto para o povo, para reabilitar a terra, para fazer que se reentre na posse das desoladas propriedades hereditárias, para dizer aos presos: saí, aos que estão em escuridão, revelai-vos, pastarão junto aos caminhos, e seu pasto será em todas as veredas batidas. Olha agora, não terão fome, nem terão sede, nem se abaterá sobre eles o calor abrasador ou o sol, porque aquele que se apiada significa tem misericórdia, porque aquele que se apiada deles os guiará e os conduzirá junto às fontes de água. Fecha aspas. Então aqui você nota que a profecia de Isaías sobre a vida na terra, conforme o próprio Isaías disse, se cumpre na grande multidão. Ou seja, a grande multidão fica onde? Na terra, porque ela é o cumprimento maior da profecia de Isaías. E é por isso que a gente sabe que a profecia de Isaías é antitípica. Ela tem um cumprimento maior no Apocalipse, não só a de Isaías, mas a de Jeremias, a de Ezequiel principalmente. Então, as promessas sobre herança eterna na terra, feitas lá no Antigo Testamento, elas têm um cumprimento antitípico maior que se aplica à grande multidão. Prossigamos agora então com a leitura do versículo 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os pastoreará e os guiará, olha agora, a fontes de águas da vida. Olha agora, e Deus enxugará toda lágrima dos olhos deles. Atente a isso. Todas essas descrições são terrestres, elas não são celestiais. Mas atente à última frase. E Deus enxugará toda lágrima dos olhos deles. E agora a gente vai fazer uma referência cruzada com Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 ao 4. Abre aspas, diz assim: E eu vi um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra, pois o céu anterior e a terra anterior tinham passado, e o mar já não é. Vi também a cidade santa, essa aqui é a cidade celestial, Nova Jerusalém, descendo do céu. Como é que a gente sabe que essa cidade Nova Jerusalém, essa cidade santa, ela é celestial?
porque ela vem descendo do céu, ou seja, ela estava no céu, da parte de Deus e preparada como noiva adornada para o seu marido. Olha agora. Com isso, ouvi uma voz alta do trono dizer: Eis que a tenda de Deus está com quem? Com a humanidade. Então, veja só, a Nova Jerusalém desce do céu, a tenda de Deus está com a humanidade na terra, porque humanidade é terra, não é céu, e ele residirá na terra com eles, com a humanidade, né? E eles, a humanidade, serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles, e enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. As coisas anteriores já passaram. A quem isso se aplica? A toda a humanidade na Terra. Não só a grande multidão, mas a todos os ressuscitados aqui. Mas olha que interessante. Essas palavras, enxugará dos seus olhos toda lágrima, se referem às pessoas na Terra. Elas não se referem às pessoas no céu. Elas se referem sempre às pessoas na Terra. E isso é a mesma coisa que é dita da grande multidão lá no versículo 7. Isso indica o quê? Que a grande multidão sobreviverá na terra, a grande tribulação, porque a Bíblia diz isso de forma clara. E pelo que os textos nos mostram, existe fortíssima evidência de que ela continuará na terra para sempre e receberá a vida eterna na terra. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, porque é isso que a Bíblia diz. Então aqui nós temos claro, isso de forma clara, pelo menos para mim, é muito claro. A grande multidão é de cristãos antes da grande tribulação. Eles aceitam o sacrifício de Jesus e se convertem ao cristianismo antes da grande tribulação. E 2, eles permanecem na terra após a grande tribulação durante o milênio e recebem as bênçãos eternas de Deus na terra. A meu ver, isso é o que a Bíblia tem a me dizer. Será que eu posso estar equivocado? Eu não vou ser arrogante aqui de dizer que qualquer pessoa que discorda de mim é um herege. Mas eu garanto para você que eu não tenho ideologia nenhuma, de organização religiosa nenhuma, para me dizer no que eu tenho que acreditar. Se eu tivesse chegado, após essa pesquisa, à conclusão oposta à qual eu cheguei, eu diria isso francamente sem nenhum problema. Você chegou a uma conclusão diferente, meu irmão? Parabéns, sejamos irmãos ainda. Esta é a conclusão a qual eu cheguei. Eu espero que você me respeite, assim como eu respeito você.